É isso aí, pessoal. Este é mais um episódio do nosso canal Forrozeiro Pensante. E estamos aqui continuando esse papo gostoso, essa entrevista com meu irmãozinho, Luan dos Oito Baixos. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Tamo aí, meu irmão. Tamo aí. Agora é o seguinte, você já citou no episódio anterior muitos mestres do nosso Oito Baixos, dos nossos Oito Baixos. E agora eu gostaria que você, através da sua experiência, do que você toca, do que você sente, contasse pra gente um pouco sobre esses mestres, né, dos Oito Baixos e falasse um pouco de cada um, tocasse alguma coisa de cada um. Fica à vontade, meu irmão. Diga aí. Muito bem. Bom, vamos começar pelo Zé. Eu acho que é a Diviníssima Trindade do Oito Baixos. Zé Calixto é muito importante, né, para a história da música brasileira e para o forró em si, né? E compôs inúmeros discos, muitas composições. É o único Folha de Oito Baixos que tem um programa ensaio. Fica a dica, tá? Vocês que acompanham, gostam de arte, de música. Ele foi o único Oito Baixos na história que gravou um programa ensaio. Ainda era apresentado pelo Faro. Uhum. E é muito bonito assim, a forma que ele conversa com, né? Que ele dialoga com a câmera, a forma que ele toca, as músicas que ele toca. Então fica aí a dica para vocês se aprofundarem mais a conhecer Zé Calixto. Zé Calixto foi uma escola, não tenho palavras para descrever Zé Calixto, porque eu acho que para quem está em casa entender um pouco, eu acho que assim que Dominguinhos e Sivuca e Oswaldinho estão para a sanfona de 120 baixos, Zé Calixto está para o Folha de Oito Baixos. Assim. É, claro, é só um comparativo, só para vocês entenderem, aí não entra no aspecto de músicas e de formas de tocar, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, uma referência, sempre será uma referência para quem gosta de forró e principalmente para quem toca fole de oito baixos e quem gosta de forró também. E no toque, assim, na pegada, você destacaria alguma coisa que o Zé Calixto tem de diferente dos outros? Como que é? Sim, o Zé, ele toca mais ligado. O que é ligado? As notas... Ele tem muito dessa coisa, né? Desse arrastado. Então, assim, os outros fazem, mas o Zé, ele aplica isso muito mais, né? Então, e é lindo, porque o timbre do instrumento dele também é maravilhoso, né? Aquela Todeschini. E sai com uma perfeição que só ele conseguia fazer. É lindo, é maravilhoso. Poxa, então, nos brinde aí com um pedacinho de alguma coisa do Zé Calixto que você lembrar. Bom, vamos lá, deixa eu tentar lembrar aqui, é o Festa do Chitão, né? Uhum. Isso aí. Inclusive, daqui a pouco, eu vou pegar a minha sanfona ali e o pau canta, hein? Meu irmão, diga aí, agora, Abdias. Abdias dos Oito Baixos. Abdias, grande primeira marido de geração. Marinês, né? Acompanhou Gonzaga. Acompanhou né? Gonzaga por muito tempo. Mestre dos Oito Baixos. Compôs muita coisa. Tem muito disco do Abdias. E para quem não sabe, o Abdias é extremamente importante para a história do forró. Que o Abdias foi produtor. Né? Ele produziu Trios do Nordeste. Sim, Trio Nordeste, Trio Trios do Nordeste, a Marinês, produziu os discos ele fazia. Muita gente. Então, além de ser um excelente tocador de oito baixos, ele também foi produtor, né? Então, além de ser importante para a história do instrumento, ele é importante para a história do forró, porque produziu muita gente, né? Lá de Itaperoá, né? Aliás, o filho dele, Marquinhos, né? Tem um filho também bem conhecido aí. Grande Marcos Farias, aquele abraço, meu irmão. Tamo junto. Né? Extremamente o mestre, escuto toda vez que... É que assim, eu escuto, cara, de tudo, mas tem lá oito baixos, é disparado. Assim, acho que 90% das coisas que eu escuto
Oito Baixos e sem dúvida nenhuma a Abdias tá nesse meio aí, cara. Eu particularmente digo por mim, eu sempre escutei Oito Baixos, né? Meu pai, eu contei essa história aqui já pro pessoal do canal. O meu pai, ele ia pra feira de sábado, já aqui em São Paulo, e ele sempre trazia fitas cassete. E eu sempre escutei todos eles, o Gesso Filho, o Severino Januário, o Zé Calixto, então nem se fala, porque ele tem um disco lá, Oito Baixos as Suas Ordens, que era um disco maravilhoso que ele sempre ouvia, que tem escadaria, inclusive. Lindo. E o próprio Abdias. Então meu pai sempre foi muito fã dos Oito Baixos, né? E nessa questão do Abdias, eu lembro, eu escutei uma música da Elba Ramalho, e ele participa. A música chama Caldeirão dos Mitos. Lindo. Quem quiser, inclusive, possa procurar para ouvir, porque é maravilhosa. E é um arrasta-pé e você ouve Oito Baixos ali do Abdias. Nossa, é uma coisa extraordinária. Escute, porque você vai tirar suas próprias conclusões e vai entender o que era o Abdias tocando Oito Baixos. E só complementando, nessa música é muito interessante, porque tem um improviso do Abdias, né? E Abdias, ele vem lindo, maravilhoso, em tudo e fala, né? Aquela coisa. E vem, quebrando com tudo, maravilhoso, maravilhoso. E, aliás, esse disco é um disco fantástico. Sensacional. Fantástico, né? Fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Até porque tem Oito Baixos, né? Então. Maravilhoso. Não só por isso, brincadeira, né? Mas também tem Oito Baixos. Então mas se não tivesse Oito Baixos, não tinha aquele brilho. Pois é. Lógico. É isso mesmo. Pois é, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Lógico. A brasa passou a sardinha. Toca um Pois negocinho aí, meu irmão, do Abdias. O que você lembra aí? Acho que Enxuga o Rato, não é bem dele a composição, né? É ele, mas ficou famoso com ele. Vamos ver. Enxugue o rato, menino. Maravilha. Maravilha, maravilha. Meu irmão, Gesso Filho, grande Gesso Filho, sanfoneiro de Oito Baixos, também marido da grande Clemilda, que a gente já falou dela aqui também, a grande cantora Clemilda, era casada com o sanfoneiro de Oito Baixos. O que danado que tem que cantor é danado pra casar com sanfoneiro? Não negócio sei, é esse? Tem alguma coisa nisso aí, né? Tem algum mistério aí que nós algum vamos mistério descobrir. nisso. Eu acho que aquela coisa, eu escrevi uma música, faz esse arranjo, aí o sanfoneiro vai, faz o arranjo, e fica, né? Porque é do conhecimento de todo mundo que a Marinês era casada com o Abdias. A Clemilda com Gesso Filho. A Anastácia teve um caso por muito tempo com Dominguinhos, Exato. enfim. Danou-se. Glorinha Gadelha, Sivuca. Pronto. Pronto. Quem explica? Não tem explicação. Não tem. Né? Gerson Filho é muito importante para a história do Oito Baixos, porque não sei se todo mundo sabe dessa história. Gerson Filho foi o único Oito Baixos que ia ter um disco de ouro. Olha só. Vendeu Isso eu não tanto, sabia. mas vendia mais que todos os forrozeiros juntos, velho. Era disparado. E o Gerson Filho tem muitas curiosidades. Ele não tocava nessa afinação, ele tocava numa afinação natural. Tanto que para tocar Gerson Filho nessa sanfona, nessa afinação específica, é um pouco mais complicado. É natural, requer um estudo, é um pouco diferente. E ele ganhou disco de ouro, né? Então, assim, ele vendia muito disco. Muito disco. Era um artista que dialogava muito com o público nordestino. E ele tem muitos sucessos, né? Dentre eles, Forró na Fazendinha, que eu acho que é um clássico. Poucas pessoas sabem também que naquela gravação do Zé Piatã, ou Zé Piatá, né? Sim. Quem tá fazendo folha ali é Gerson Filho. Zé Piatã não existe, é uma figura fictícia, midiática. Criado pela própria gravadora, né? Porque existia aí uns entraves entre as gravadoras, porque o Gerson Filho ele tinha um contrato com um determinado selo, só que não tinham outros tocadores para poder fazer o disco naquela linguagem. Então o que acontece? A gravadora contratava o Gerson Filho por fora, eu te dou um nome, que é Zé Piatã, e você vai gravar o disco para mim. Pseudônimo, né? E vendeu horrores. Acho que eu imagino que os pesquisadores, os historiadores me ajudem aí. Eu acho que é o disco mais vendido da história do forró, sem dúvida nenhuma, Zé Piatã. Toda casa que você tinha um nordestino tem. Inclusive lá em casa tem esse disco. Lá em casa tem esse disco e eu me lembro da primeira vez que eu ouvi Forró na Fazendinha. Eu tinha 3 anos de idade. Eu estava num forró na casa dos meus tios.
E aí era esse disco e o disco Danado de Bom do Gonzaga de 84. Só tocava esses dois. E também e, ó, foi o único disco do Gonzaga que ganhou o disco de ouro, né? Produção de João Silva. Esse disco foi é importantíssimo para a história do forró, né? Porque o Gonzaga estava naquele período em baixa, né? Oséias Lopes, que foi o produtor. Então, vamos juntar aqui, Gonzaga, vamos trabalhar e vamos fazer um disco. E aí vendeu e estourou, né? Ainda bem. Mas ainda acho que não vendeu tanto quanto o Zé Piatã. Porque você citou uma coisa muito curiosa, muito interessante. Todas as casas, até hoje, se você pergunte pro seu vizinho nordestino, você conhece Zé Piatã? Ele fala, conheço. Forró na Fazendinha, ele vai até, porque foi o que... Cara, que lindo isso, né? Eu fico emocionado de falar, porque foi a primeira lembrança da minha vida que eu tenho de música e de forró, e foi Zé Piatã 8 baixo. Que coisa maravilhosa. Eu me lembro na minha família, eles faziam as festas de... Todo tipo, toda festa era forró, já começa por aí. A festa de fim de ano, não precisava ser São João para ter forró. Aí, os discos que rolavam era esse disco do Zé Piatã, enfim. Era um disco também do Roberto do Acordeon. Roberto. Né, que ele tocava uns negócios difíceis, aí era ele e os Valdinho junto, era Frevo dos Vassourinhas, escadaria numa velocidade. Era uma pauleira e algumas coisas de Luiz Gonzaga. Enfim, lá em casa tocava muito Zé Calixto, o próprio Severino Januário, todos esses mestres do oito baixos, né? Mas Zé Piatã foi e é uma foto assim, é muito engraçado porque você olha a capa do disco, a produção vai colocar aí para vocês verem a capa do disco. É um rapaz com a sanfona de lado e não dá para ver o rosto. Não tem o rosto. Entende? Então foi realmente a jogada de marketing.